Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lilian. Hoje nós vamos pintar essas duas maçãs. Já separa aí, olha, um copo com água para lavar os pincéis, um paninho para secar. E nós vamos começar utilizando o pincel número 12 da Condor e também o número 4 da Condor. Se vocês quiserem, pode ser o número 2 também. Nós vamos começar passando o branco aqui na folha e depois o verde oliva. Eu começo a minha pintura daqui para baixo, tá? Para não ter o risco de depois eu passar a mão e borrar. Nós vamos começar aqui passando a tinta branca na folha, com o pincel número 12. Então, vocês vão pegar a tinta branca e vão passar aqui, olha, em toda a folha. É importante que vocês passem bem essa tinta, tá? Preenchendo bem a trama do tecido para que não fique nenhuma falha. Pessoal, eu escolhi fazer essa folha na cor verde oliva. Se vocês quiserem, pode fazer outra cor, tá bom? Pode ser verde musgo, pode ser verde pinheiro, a cor que vocês gostarem, tá? E o modelo da folha também eu escolhi porque ela é um pouco mais simples de fazer e também porque é a primeira aula, tá bom? Mas depois a gente vai fazendo outros tipos de folha, tá bom? Vocês vão perceber que eu vou usar o pincel número 4 para fazer ela, mas vocês podem também usar o número 2. E olha, pessoal, um detalhe muito importante aqui. Vocês vão pegar, olha, o verde, a tinta verde de um ladinho do pincel, estão vendo? E daí vocês vão deixar esse pincel de pé e vão apertar ele um pouquinho. Olha, tá vendo que a tinta ela fica daí na beiradinha? Esse é um acabamento que deixa a pintura bem bonita, tá, pessoal? Se vocês não conseguirem fazer dessa forma, vocês podem só passar a tinta verde normal, sem deixar a beiradinha. Olha só, eu pego a tinta de um ladinho do pincel, o outro não, tá vendo? Esse lado de tinta para fora, o pincel de pé, eu aperto, vou apertando e vou deixando essa tinta na beiradinha, tá? E depois eu venho espalhando um pouquinho essa tinta. Isso aqui é um acabamento, tá, pessoal? Isso aqui a gente aprende com o tempo, tá? Se vocês não conseguirem agora, não tem problema. Vocês podem passar o verde, né, normalmente, sem fazer essa beiradinha, olha. Estão vendo? Só de um ladinho, ó. Deixo o pincel de pé e aperto, tá? Com o tempo vocês aprendem, tá, pessoal? Não tem nenhum problema se vocês não conseguirem fazer agora, tá bom? Daí, olha, é só espalhar um pouquinho de tinta e daí vocês vão deixando ela verdinha, né? Só que daí vocês podem deixar ela mais verde, se vocês preferirem, ou deixar ela um pouco mais clarinha, tá bom? Vai espalhando, espalhando. E o outro lado é a mesma coisa, tá? Vocês vão pegar um pouco de tinta de um ladinho do pincel, deixa ele de pé e aperta. E assim, olha, vai fazendo todo o acabamento em volta da folha. Pessoal, a pintura em tecido, vocês vão aprimorando ela com o tempo, tá bom? Com a prática. Então, os primeiros que vocês forem pintar, vocês vão perceber que vai ter bastante dificuldade, tá? Talvez a pintura não vai ficar tão bonita, mas é a prática. Quanto mais vocês pintarem, melhor elas vão ficando, né? As pinturas vão ficando mais bonitas, vão tendo mais detalhes, tá bom? Até vocês pegarem o jeito. Logo depois, pessoal, nós vamos fazer aquele risquinho no meio da folha. Eu vou usar esse pincel que eu estou utilizando mesmo, que é o 4, tá? Mas vocês podem usar aquele 0, aquele bem fininho, sabe? É só vocês pegarem um pouquinho de tinta e fazer um risquinho no meio da folha. Aqui, olha, eu vou fazer com esse mesmo. Eu pego a tinta de um lado do pincel, estão vendo? De um ladinho só, pincel de pé. Aqui embaixo, olha, eu coloco ele e arrasto para cima, tá vendo?
Daí depois eu vou tirar o excesso aqui desse pincel e termino esparramando essa tinta, tá vendo, ó? Para que fique um acabamento bem legal. E aqui a nossa folha tá pronta. Agora, pessoal, nós vamos fazer a florzinha. E olha que legal, eu vou fazer com o cabo deste pincel número 12. Olha, o cabinho, tá bom? Nós vamos pegar aqui o rosa chá, vamos pegar a tinta com o cabinho e colocar aqui na florzinha. Olha que legal. Pega e passa. Tá vendo? É só isso, ó. Molha o cabinho e coloca a tinta, tá vendo? Para fazer o miolinho da flor, vocês vão limpar, né, o cabinho do pincel e depois vão pegar o amarelo ouro e vão fazer da mesma forma, tá? Pega a tinta e coloca no meio da florzinha. Depois, pessoal, olha, com o zero, aquele bem fininho, nós vamos pegar o branco e vamos só dar um detalhezinho aqui, olha, tá vendo? Na lateralzinha da pétala, olha. É como se fosse uma luz, né? Só um detalhezinho mesmo na florzinha. Pronto, agora vamos pintar a maçã. Aqui eu utilizo o pincel número 12 e vou começar passando o clareador na maçã. O clareador aqui é importante, pessoal, para que depois, né, a próxima tinta que a gente vai passar, para que ela espalhe melhor, tá bom? Agora, ainda com o pincel número 12, eu vou pegar o amarelo ouro e vou passar no meio dessa maçã. Não vou passar na beirada, tá bom? Depois, na beirada, a gente vai passar o vermelho e o vinho. Agora, aqui, olha, o amarelo, ele é no meio da maçã e em cima aqui um pouquinho no talinho dessa maçã, tá? Olha, estão vendo? Aqui em cima, olha, só um pouquinho. Pessoal, é importante que vocês preencham bem a trama do tecido, tá? Para que não fique nenhuma falha, nenhuma parte assim sem tinta, tá bom? Para que fique uma pintura bem bonita. Agora, olha, nós vamos pegar o vermelho vivo e vamos passar na beirada dessa maçã. Vejam, olha, eu pego um pouco de tinta e passo aqui, olha, fazendo a beirada dessa maçã. Mas esse vermelho ainda não é o acabamento, tá? O acabamento é com o vinho. Então, olha, eu vou passando aqui por toda a beirada da maçã e já vou, olha, espalhando essa tinta um pouquinho para o meio, estão vendo? Olha, mas eu não vou completar o meio com o vermelho, tá bom? Olha, vejam, eu vou espalhando essa tinta para não ficar uma divisão, né? Tem que ficar uma cor uniforme, bem bonita. Agora aqui, pessoal, eu vou trocar de pincel. Eu vou pegar aqui, olha, o número 4, para fazer essa parte aqui de cima da maçã, porque se eu for fazer com o pincel que eu estava usando, né, que é o 12, pode ser que eu borre, tá bom? Então, olha, eu vou com um pincel menor, fazendo essa parte aqui de cima. Não tem problema se eu passar a tinta em cima do talinho aqui dela, tá bom? Então, olha, vocês vão sempre espalhando bem essa tinta, tá bom? Vão passando aqui, ó, com calma na beiradinha, para não ter perigo de borrar aqui para fora da maçã, tá bom? Esse amarelinho bem ali perto do talinho, ele tem que ficar ali, tá bom? Ele tem que aparecer ali. Então, não passem o vermelho todinho ali para tampar, olha, tá vendo? Eu vou passando aqui em volta, olha, e sempre deixo esse amarelinho do talinho ali mesmo, tá? Não posso tampar ele.
e vou espalhando, espalhando, espalhando e passo o vermelho aqui embaixo, olha, tá vendo? E agora daí eu vou pegar um pincel um pouquinho maior para poder espalhar melhor essa tinta, tá? E assim a gente continua, pessoal. Olha, peguei um pincel maior, né? Vamos espalhar bem essa tinta, tá? Se vocês perceberem que a maçã está ficando muito amarela, vocês vão pegando um pouquinho mais de vermelho, né? Não precisa pegar muito, não. Pega um pouquinho de vermelho e vão colocando para ela ficar um pouco mais vermelha, tá? Porque a maçã, uma cor dela, assim, que fica bem legal, é aquele tom, assim, de vermelho com vinho, né? Se ela ficar muito amarela, não vai ficar muito legal, né? Vocês estão vendo, pessoal, aqui, olha, eu preciso de um pincel grande para poder espalhar bem essa tinta, tá? Então, um pincel menor não vai dar certo, tá bom? Tem que ser um pincel aí grande, olha. E vou espalhando, 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 tá? Não pode ficar divisão de tinta aqui, tá, pessoal? Tem que espalhar aqui, ó, para ficar uma cor bem uniforme, bem bacana. Aqui eu terminei de passar o vermelho e agora nós vamos para o acabamento com vinho. Vejam bem como eu vou fazer, olha. Eu vou pegar a tinta no pincel, olha, de um ladinho só do pincel, tá vendo? Olha, um lado tem tinta, o outro lado não, tá bom? Eu vou colocar esse pincel de pé na beiradinha e vou apertar dessa forma. Vejam que eu vou apertando o pincel e vou deixando esta tinta na beiradinha, fazendo o acabamento. Depois eu venho e espalho essa tinta. Se vocês não conseguirem fazer essa beiradinha como eu estou fazendo, não tem problema, tá, pessoal? Com o tempo e a prática, vocês vão aprendendo, tá? Olha só, eu pego a tinta de um lado do pincel, um ladinho só, tá vendo? Daí eu deixo o meu pincel de pé e aperto, dessa forma, olha. E vou passando, passando. Se sobrar tinta, eu tiro o excesso no pano, tá bom? Depois eu venho aqui com o meu pincel e vou misturando bem esse vinho aqui no vermelho. É importante a gente espalhar bem essa tinta para não ficar uma divisão de cores. Então, nós vamos mesclando, misturando bem, tá? O vinho no vermelho. E isso eu vou fazendo em torno de toda a maçã. Eu pego a tinta de um lado do pincel, eu mantenho daí o pincel de pé
eu aperto ele e vou deixando essa tinta aqui na beiradinha, fazendo essa beirada um pouco mais forte, né? Deixo a beiradinha da maçã com mais tinta, um pouco mais forte no vinho. E sempre vou espalhando bem o vinho sobre o vermelho. Daí eu já venho com o pincel e faço essa parte aqui, olha, próxima do talinho. E aqui eu estou fazendo com o pincel número 4. Se vocês perceberem que está grande, né, que tá difícil de fazer com o pincel número 4, daí vocês podem escolher um pincel menor, tá bom? O pincel varia, pessoal, conforme vocês vão pintando e vão percebendo, né, se está muito grande, se está muito pequeno. Então, no momento da pintura, vocês vão percebendo se tá bom, se não tá. Aqui, por exemplo, eu uso um pincel um pouco menor, porque tem alguns detalhezinhos, né, e eu não quero borrar, né? Então, eu uso aqui o pincel número 4, mas vocês vão perceber que na parte de baixo da maçã eu já uso um pincel um pouco maior, que é para eu conseguir espalhar bem essa tinta, para deixar ela numa cor bem bonita, bem uniforme. Agora, pessoal, aqui, olha, eu vou até trocar de pincel, vou pegar um maior para eu conseguir mesclar bem essa cor aqui, olha, para eu espalhar bem e mesclar bem, tá bom? Aqui, olha, percebam que eu quero deixar ela um pouco mais escura, né? Então, eu vou pegar um pouco mais de cor, né, do vinho e vou passar, principalmente embaixo, tá? Sempre espalhando bem. Percebam, olha, que o movimento que eu faço com o pincel é de cima para baixo, né? De cima para baixo, sempre no mesmo sentido. Olha, pessoal, aqui dá para ver bem como eu faço, olha. Pego a tinta de um ladinho do pincel só, deixo esse meu pincel de pé e aperto, tá vendo? Olha, deixando a tinta na beiradinha, olha. De novo, pego mais um pouquinho, né? E aperto o pincel, olha. Estão vendo? Mas não tem problema se vocês não conseguirem fazer assim, tá bom? O importante é que vocês consigam passar esse vinho na beirada da maçã, sempre espalhando bem, tá? Para que fique uma cor uniforme.
Aqui embaixo, eu acho que ainda tá faltando um pouquinho de vinho, então eu venho com um pouquinho mais de tinta e vou espalhando bem. Eu não tampo essa parte do meio, né, da maçã, porque eu quero que ela fique com esse tom de amarelinho no meio e também de vermelho, né? Então, eu vou espalhando bem, uso só um pouquinho do vinho para ir mesclando essa cor. Agora aqui para finalizar a maçã, pessoal, eu vou dar um ponto de luz. Olha, eu pego o branco com o pincel número 12. Pego só de um ladinho do pincel e vou colocar aqui na beiradinha, olha, só dar uma puxadinha. Agora aqui dando sequência, pessoal, nós vamos pintar o cabinho da maçã. Eu vou utilizar o sépia e depois o branco. Vou usar o pincel número 2, que ele é um pouco menor, tá? Porque esse cabinho aqui, ele tá meio fino, né? Então, eu vou usar um pincel menorzinho. Então, olha, vocês vão passar o sépia em todo o cabinho. Aqui também dá pra gente usar o pincel 0, que é aquele bem fininho, sabe? Então, assim, se vocês forem fazer com o número 2 e achar que tá muito grosso, daí vocês podem usar o 0, que ele é bem fininho, né? Então, pode ser um pouco mais fácil para fazer esse cabinho, tá? Depois que eu termino de passar o sépia, eu vou usar o branco, tá? Vocês vão pegar, olha só, pegam num ladinho do pincel dessa forma, olha. De um lado sim, do outro não, tá? E daí vocês vão passar, olha, na beiradinha desse talinho, tá bom? É só na beiradinha, tá, pessoal? Daí, pessoal, para dar um acabamento bem legal, eu peguei o pincel 0 e dei alguns detalhezinhos finais aqui no meu cabinho, com a tinta branca, tá? E depois, vocês vão ver lá em cima, eu passei um pouquinho de sépia também. E também nós não podemos esquecer de fazer esse cabinho da folha. E eu faço com esse pincel o 0. É só pegar um pouquinho de sépia e passar aqui, olha, juntando, né, a folha com o cabinho. Agora vamos fazer mais uma folha. Primeiro o branco, depois com o pincel número 4, eu pego o verde oliva de um ladinho do pincel. Eu mantenho o pincel de pé, com a tinta para fora, aperto e vou deslizando ele para baixo. Pego mais um pouco de tinta, aperto o pincel, sempre deslizando ele para baixo e fazendo essa beiradinha que é o acabamento da folha. Depois eu vou espalhando essa tinta verde e eu vou percebendo se eu quero ela um pouco mais escura, se tá bom de tinta. Então eu vou espalhando e vou percebendo isso, olha. Se eu quiser ela um pouco mais escura, eu pego um pouquinho mais de verde, tá? Se não, eu só vou espalhando bem
para não deixar nenhuma marca, né? Para que fique uma cor uniforme. E isso eu faço do outro lado, olha, pego um pouquinho de tinta, deixo o pincel de pé, a tinta sempre para o lado de fora. Eu aperto o pincel e vou deixando essa beiradinha, que é o acabamento da folha. Sempre deslizando o pincel e sempre com ele de pé. A ponta dessa folha, ela é bem fininha, estão vendo? Então, se vocês não conseguirem fazer com esse pincel número 4 ou número 2, olha, tá vendo? Ela é bem fininha. Então, vocês podem pegar aquele pincel 0 e fazer essa pontinha, tá? No começo, a gente sempre tem um pouco de dificuldade, né? Então, vocês podem fazer com o pincel mais fino, tá bom? Vocês também podem usar o pincel 0, que é aquele bem fininho, para fazer esse risco no meio da folha. Aqui, olha, eu vou fazer com este que eu estou usando mesmo, tá? Eu pego a tinta de um lado do pincel, daí eu vou manter esse pincel de pé, eu aperto e puxo. E depois eu venho espalhando essa tinta. Se vocês não conseguirem fazer com esse pincel, pode ser com outro então, tá bom? Agora aqui nós já vamos para a próxima folha. No fundo eu passei o branco e agora aqui por cima, olha, o verde, da mesma forma. Sempre mantendo o pincel de pé para fazer essa beiradinha. A tinta, ela fica sempre do lado de fora e eu vou deslizando o pincel e espalhando bem para não ficar nenhuma mancha, né, nenhuma marca. Aqui para fazer o risquinho no meio, vou pegar a tinta de um ladinho do pincel, mantenho ele de pé, aperto e puxo. E depois eu dou uma espalhadinha na tinta que ficou. Dando sequência aqui na florzinha, olha, fazemos ela com o cabinho do pincel. Eu molho o cabinho e faço a bolinha. Estão vendo? Depois o miolinho é no amarelo ouro. Então eu vou limpar esse cabinho, né, agora e vou pro amarelo ouro. Molho o cabinho na tinta e faço o miolinho amarelo. Depois disso, eu pego o pincel 0 e faço um detalhezinho com branco nas pétalas. É só um risquinho na beiradinha da florzinha, é só para dar um arzinho de luz na florzinha. Na sequência aqui, nós vamos pintar a maçã. Eu vou passar primeiro o clareador. Ela é igual à maçã que a gente pintou do lado, tá, pessoal? Primeiro o clareador, depois o amarelo ouro. Daí, nas beiradas, o vermelho. E eu sempre vou passar esse vermelho na beirada, espalhando para o meio. Só que eu não vou tampar totalmente o amarelo, tá? Porque eu quero que ela fique com esse tom amarelado no meio. Então, eu vou espalhando bem esse vermelho vivo e depois eu venho fazendo o acabamento na cor vinho. Vou espalhando bem. Se eu quero ela mais escura, eu pego um pouquinho mais de vinho, tá bom? E vou espalhando, sempre no mesmo sentido, com o pincel de cima para baixo. Pessoal, espero ter ajudado vocês aí um pouco a pintar maçãs e nós nos vemos então nos próximos vídeos. Um grande abraço. Tchau, tchau.